Mais Saúde Band no ar, todos muito bem-vindos. Domingo é dia de falar da sua saúde. No programa de hoje, a gente vai falar sobre respiração correta. Você respira da forma correta? Tem uma técnica, a gente vai trazer aqui. E ainda implantes hormonais. Menopausa? Saiba então como se cuidar. Tudo isso e mais, agora, já está no ar. E a gente começa falando de saúde da mulher. Para falar sobre o assunto, o Dr. Fernando França, ele é especialista em implantes hormonais. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito bom dia. Bom dia, Daniela. Obrigado por essa oportunidade de a gente estar aqui falando de um assunto tão relevante que impacta aí a vida de milhares de mulheres. E eu tenho certeza que tem muita dúvida. Eu começo logo. O que é um implante hormonal? Então, Daniela, o implante hormonal, ele é hoje considerado a melhor forma de reposição hormonal disponível. Então eu sempre falo que o implante ele é uma via de administração. A gente tem várias vias de administração de reposição hormonal ou de medicamentos. A gente tem a via oral, a gente tem a via transdérmica, que é a pomadinha, o creme, a gente tem os injetáveis e a gente tem uma tecnologia melhor, mais atualizada, que são os implantes, onde a gente consegue colocar isso diretamente no paciente. A gente tem muitas vantagens, principalmente a adesão do paciente ao tratamento, porque uma vez que você coloca esse implante, fica lá no subcutâneo do paciente, na região especificada, geralmente a gente coloca na região glútea, você coloca lá e o paciente vai ficar sendo submetido ao tratamento ininterruptamente, 24 horas por dia, por um intervalo de até 6 meses, podemos fazer até intervalos maiores. Então, isso te dá uma adesão 100%, te dá uma tranquilidade que aquele paciente vai estar realmente fazendo o tratamento adequado, da forma correta, com as doses corretas. Então, hoje se apresenta como uma melhor forma de administrar essa reposição. Estou falando sobre menopausa. Muitas mulheres têm problemas muito sérios, inclusive no trabalho, né? Tem dificuldade de continuidade em atividade física. A menopausa, ela não é agora um grande problema, porque a reposição hormonal, o implante hormonal, então ajuda nesse quesito, pontualmente em relação à menopausa? Com toda certeza. Na verdade, eu costumo dizer que a mulher não precisa passar os males da menopausa. Então a gente chega no consultório e as mulheres, realmente a queixa é: doutor, minha vida acabou e agora eu não tenho mais energia, eu não tenho mais disposição, eu não tenho mais libido, eu não consigo mais performar, apesar de treinar, eu sempre me cuidei, mas agora eu não consigo mais, eu estou engordando. Também leva a um período bastante difícil para a mulher, muitas chegam lá no estado já depressivo, então autoestima baixa, porque piora a qualidade, por exemplo, de unhas e cabelos, pele, secura vaginal, isso tudo que a mulher passa na menopausa é devido justamente à queda da produção hormonal na mulher. Então o que a gente faz? Nesse período que antecede a menopausa por si só, que a menopausa é quando você tem 12 meses ininterruptos sem menstruação. Então, para eu falar que a mulher está na menopausa, ela precisa passar esse ciclo. Mas antes de chegar na menopausa, a gente tem um período de climatério, que aí pode levar até 10 anos. A mulher que é no período perimenopausa, antes de chegar na menopausa propriamente dito. E aí, esses sintomas todos, calor, flogastro, calor noturno, irritabilidade, estresse, quando você repõe esses hormônios já nessa fase, antes da menopausa, a mulher não passa por esse período. Então, eu costumo dizer que você não precisa, é um mal que você não precisa hoje passar. E a gente tem resultados aí fantásticos no consultório, onde a mulher realmente consegue chegar nessa fase aí dos 40 mais, 50 mais, com qualidade de vida, com saúde sexual, que é muito importante também. Doutor, é aconselhável, pode qualquer mulher então fazer esse tipo de implante hormonal ou tem indicação e contraindicação? Não, como qualquer tratamento, existem indicações e a personificação do tratamento. Então, eu sempre falo... Vai de cada uma, né? Exatamente. Cada paciente é um organismo, o tratamento é personalizado. Depois que a gente faz uma avaliação minuciosa aí de todo o histórico
de vida, de saúde da paciente, além de uma bateria de exames. Eu tenho uma bateria de mais de 70 exames que a gente faz, que vai desde um exame simples, de um hemograma, por exemplo, até marcadores tumorais, para a gente ver se tem histórico. E aí, depois de passar por essa avaliação, a gente determina quais são os hormônios, qual a dosagem, qual é o tipo e quais são os implantes que a gente vai fazer. Então, a personificação é que garante essa qualidade, essa eficácia do tratamento. Isso vai a partir da menopausa, ou o senhor falou que é possível, então, adiantar? É Sim. possível fazer um tratamento precoce? A partir de quantos anos a mulher já pode procurar, então, um especialista? Olha, e aí que eu falo com homens e mulheres. Hoje, a gente sabe que o fator idade, eu pego muitas mulheres jovens, às vezes abaixo de 30 anos, que quando a gente vai fazer a avaliação hormonal dessa paciente, ela está com índices baixíssimos. E aí eu até trago um dado aqui sobre a testosterona, que é um mito. A testosterona é hormônio masculino e eu vou colocar na mulher? Eu digo, não, a testosterona é um hormônio. A mulher também produz a testosterona, produz em menor quantidade, claro, mas produz aí nos ovários a testosterona. E quando eu pego uma mulher com a testosterona zerado, ela pode ter 25 anos, pode ter 30 anos. Isso vai impactar na energia, na disposição, no libido. Muitas mulheres chegam com esse tabu do libido. Ah, doutor, eu não tenho libido, eu não tenho desejo sexual. Isso impacta na relação conjugal. Isso leva à separação, muitas das vezes, de casamento, porque você pensa que a mulher ali... E, na verdade, é uma questão de saúde, é uma questão hormonal. Então, assim, independente da sua idade, se você tiver sintomas relacionados a baixa energia, baixa disposição, baixo desejo sexual, principalmente, você pode fazer uma avaliação e a gente pode aí ver a oportunidade de fazer reposição. Agora, doutor, reposição, implante hormonal apenas para mulheres ou o homem também pode? Não, homens e mulheres. Homens e mulheres, os implantes podem transformar a vida de ambos. Inclusive nos homens. É muito importante a gente ver, eu falo de novo desse hormônio que é vida, que é a testosterona. Então, independente da idade, como a gente estava falando ainda há pouco, eu falo aqui de um caso nosso do consultório, um paciente de 25 anos com obesidade e com baixa testosterona, com hipogonadismo, que é quando a testosterona está abaixo de 300. Então, com 25 anos. Então, é um grande mito a gente pensar só em reposição com idades mais avançadas. Nesse caso, por exemplo, é uma obesidade sarcopênica, que a gente chama obesidade com baixa massa magra e com hipogonadismo, baixa testosterona, apesar do paciente ter 25 anos. Então, nesse paciente de 25 anos, e aí é um outro assunto muito importante, a gente não consegue fazer o processo de emagrecimento dele se eu não repor o hormônio testosterona. Então, na estratégia da terapêutica dele do tratamento de obesidade, que é um tratamento complexo, a gente teve que incorporar a reposição de testosterona. Então, homens e mulheres, sua vida pode ser transformada pelos implantes hormonais, independente da idade. E aí você tem que estar atento a alguns gatilhos da sua saúde. E chama atenção novamente para a saúde sexual. A falta de desejo sexual, a falta de libido, ele já sinaliza que tem alguma coisa errado com você na parte hormonal. Doutor, o avanço da medicina, o avanço de tratamentos, mas também esbarra na questão do medo. As pessoas têm muito medo em relação a câncer, por exemplo, que é uma doença ainda estudada, mas ainda sem muitas informações aprofundadas. O implante hormonal, ele tem alguma interferência? É perigoso? Vamos então tirar todas as dúvidas em relação a isso. Vamos. Realmente a medicina, ela avança muito rapidamente ao longo dos anos. E aí eu sempre falo o seguinte, há 15 anos atrás, quando eu saí daqui da Universidade Federal do Maranhão, quando eu me formei, reposição hormonal estava ligado a câncer. Então, reposição hormonal falava, câncer, não, nem pode falar em reposição hormonal. Hoje os dados são completamente diferentes. A gente sabe, eu trago aqui um dado muito legal, muito importante, que mostra um estudo que mostra a redução de até 39% da incidência de câncer de mama nas mulheres que foram submetidas à terapia de reposição hormonal da testosterona na menopausa. Então, veja bem, muito interessante, 39%, esse estudo aí foi feito com mais de 2.377 mulheres, onde foram monitorados aí por mais de 10 anos no período pré e pós-menopausa, e um grupo foi submetido à reposição
com implantes hormonais de testosterona e o outro grupo não, só com placebo. E observou-se no grupo que foi submetido ao tratamento uma redução de até 39% da incidência do câncer de mama. Então isso vai desmistificando, isso é um estudo recente que foi publicado aqui no Jornal Europeu de Mama, de Saúde Mamária, em 2021. Uma boa referência, né? Uma referência importante para a gente aí a nível mundial, que mostra o que a gente vê na prática. Tem outro estudo que analisou mais de 117 mil mulheres com dados no Texas, nos Estados Unidos, mas ele foi publicado na Universidade de Pequim, na China, que mostra que a mulher na pós-menopausa, e aí fica o alerta, passei da idade para fazer reposição. Não, mesmo você que já está menopausada, que já parou o fluxo menstrual há algum tempo, vai ser beneficiada. Esse estudo mostra justamente isso. Nesse estudo das 117 mil mulheres, mostrou que a reposição hormonal, ela diminui o processo de envelhecimento da mulher. Então a idade cronológica da biológica, a discrepância diminui, então ela envelhece menos, diminui o risco de morte, diminui o risco de doenças metabólicas nessa mulher, isso mesmo no pós-menopausa. Ou seja, eu posso até dizer que a reposição hormonal, a gente já vê isso no consultório, viu, Daniela? Quando o paciente chega, eu digo, olha, eu vou te trazer 10 anos da tua vida. E no início ele pode até estar descrente, depois ele vê que alguns meses depois de tratamento, realmente o paciente está mais jovem, está com outra energia, disposição e jovialidade. E esse estudo mostra exatamente isso. Doutor, então vamos lá. Pode, então, desde cedo começar, é inclusive importante dar início logo no começo da idade, a partir de 20 e poucos anos, né, já procurar um especialista para fazer, então, uma análise sua. E também pós. Não tem idade, não é isso, doutor? Não tem idade. Hormônio é vida e é justamente isso que é responsável pelo nosso processo de envelhecimento, desde o nosso nascimento até a morte. Então, você precisa avaliar toda a sua parte hormonal e hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente consegue repor e consegue levar o paciente a ter uma jovialidade, uma longevidade e, como eu mostrei os dados aqui, sempre com saúde. Então, não é achismo, não é modinha, como implante, chip, né? Muitos falaram em chip, né? Até aí o ex-presidente aí, Bolsonaro aí, recente falando, é o chip, que ele está se sentindo um jovem de 40 anos. E na verdade a ciência vem mostrando que isso aqui é sério, que é tratamento de saúde sério, que a gente pode sim estar beneficiando e muito o paciente e dando muito mais qualidade de vida para ele com os tratamentos nossos dos implantes hormonais. Qualidade de vida é tudo. Doutor, onde achar então, doutor, clínica, Instagram, pela internet, onde procurar, onde achar? Pronto, hoje a gente atende em 3 estados, atende aqui no Maranhão, atende em Goiás, em Goiânia e São Paulo, capital. Meu Instagram é @drfernandofranca, você me encontra no Instagram. Aqui em São Luís a gente está ali no edifício Tech Office, Ponta da Areia. Facinho. Pelo Instagram, então, é possível tirar algumas dúvidas, porque eu sei que tem muita gente eu ainda fiquei com várias dúvidas, eu sei que tem muita gente ainda com dúvidas a perguntar. Com toda certeza. Passa um direct lá pra gente no Instagram, a gente vai ter o maior prazer aí em estar conversando com vocês e convidando para ir no consultório para fazer uma avaliação, que com certeza isso vai ser aí de grande valia para a sua vida. Com toda certeza. Doutor, muito obrigada, então. Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, foi um prazer. A gente faz o intervalo, é bem rapidinho, espero você aqui.